gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção e a direção para esse trabalho. Gracioso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos mais uma vez em Tua santa presença, ó Pai, com os nossos olhos fechados, com os nossos corações humildes perante Tua santa presença e agradecendo ao Senhor por todas as vitórias, por todas as bênçãos recebidas. E agora pedindo ao Senhor direção para este trabalho, pedindo a inspiração divina para tudo quanto se fizer durante este culto, que o Senhor possa nos dar a bênção que nós precisamos. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos erros, nossos pecados, nossas fraquezas, e em nome do Senhor Jesus Cristo, então, que nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, a escritura que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 2, né? Êxodo, capítulo 2, e nós vamos começar desde o primeiro versículo até o 12. Êxodo 2, do primeiro versículo até o 12. E agora, então, nós vamos ter a parte de louvores, de hinos, cânticos para adorar o Senhor. Depois dos cânticos, nós então teremos a leitura bíblica e também a oração da fé em favor uns dos outros. Adoremos então ao Senhor com os nossos louvores. Cantemos. Com muito amor nos convida.
Ele vem na sua glória.
desfalecidos, imortais ressurgirá, ao soar aos seus ouvidos o clarim da redenção. Quando haver a terra linda, frutos florescem em vão, ver o Rei em glória vinda, ver o mar conquistar. Ouve as harpas que harmonia, ouve as hostes a cantar, peregrino, que alegria, vais em breve para o mar. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite os nossos louvores, a nossa adoração, não é? E agora vamos aqui então à leitura bíblica, Êxodo 2, começando no primeiro versículo. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Amém. Somente até aí, não é? É o assunto que nós gostaríamos de ter nessa leitura. Agora nós vamos então ter a palavra de oração, orando em favor uns dos outros, dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, dos abatidos, enfim, de todas as necessidades, nós estaremos orando e suplicando ao Senhor em favor uns dos outros. Oremos então agora. Gracioso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, mais uma vez, nós fechamos os olhos e com os nossos corações contristados e humildes, nos aproximamos perante a Tua presença, Pai, sabendo que somos indignos de comparecer perante o Senhor,
mas pedimos misericórdia e compaixão em favor das nossas vidas e também em favor das vidas dos teus filhos, do teu povo, daqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados, nossos irmãos que às vezes não têm podido vir à igreja por causa das enfermidades. Então nós suplicamos a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor, a graça, aqueles que estão com o coração triste, abatido, quem sabe depressivos. Nós pedimos compaixão do Senhor, misericórdia do Senhor, Pai. Ajuda os teus filhos, os lares que estão em desavença, pais e filhos, esposo, esposa. Ó Pai amado, seja misericordioso conosco, que a graça do Senhor seja estendida em favor dos teus filhos, em favor do teu povo, ó Pai. E nós pedimos estas bênçãos humildemente e encarecidamente, no nome precioso e sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa aceitar o nosso clamor, aceitar a nossa petição, não é? Ele conhece as nossas necessidades. Então nós estamos aqui com a mensagem aberta, Paulo, um prisioneiro de Cristo, parado no parágrafo 105. E nós estamos estudando essa mensagem, extraindo dela para a nossa edificação espiritual, os conselhos de Deus para nós, através de seu profeta, William Branham, o sétimo anjo de Apocalipse 10 e versículo 7. Então vamos aqui, a partir do parágrafo 105. Ele realmente saiu e libertou, ele matou um egípcio, e quando ele o fez, ele encontrou que estava em erro. Ele não podia ter feito aquilo. Não era a maneira. Deus teve que tirá-lo fora para o deserto, um lugar deserto. Observa você, é estranho como estes companheiros que Deus tem uma mensagem para eles, ele os leva para um deserto. Ele levou Paulo para treiná-lo em um deserto, para dizer-lhe todas as suas grandes visões. Vá para o deserto, e ele permaneceu lá até que Deus o fez saber totalmente o que fazer. No tempo de Moisés, ele o levou para o deserto, o levou para lá por 40 anos, e tirou toda a sua teologia e todas as suas ambições, o tempo no qual ele poderia olhar para trás e ver sua falha. E como nós, nesta noite, devemos fazer a mesma coisa. Quando vemos as nossas ambições, veja as campanhas de cura e veja se o Senhor fez algo há poucos anos atrás para começar a restaurar a cura dos enfermos e assim sucessivamente. Toda a organização, porque eles não vieram para as suas organizações, eles tinham que conseguir para eles um curador. E o que têm feito eles? Olhemos nisto por somente um momento. Nós temos feito a mesma coisa que Moisés fez. Temos saído e tentado manufaturar algum tipo de milagre. Eu sinto o cheiro de uma enfermidade, eu tenho sangue em minha mão, manufaturando milagres. E o que temos recebido? Alguns homens estavam sob tamanha pressão, tiveram uma queda e se tornaram beberrões, neuróticos, e têm suas mentes completamente distantes do objetivo pentecostal.
fazendo organizações e coisas outra vez. Veem o que temos feito? Matou um egípcio, isso é certo. E nós tentando temos exercido, temos retribuído, temos trabalhado a noite inteira em reunião de oração até perdermos a voz e tentamos manufaturar algo e comprimir algo e todos estes tipos de coisas e encontrar que isso é uma falha total. Nós precisamos de uma ida ao deserto. Isso é correto. Sim, senhor. O empenho das reuniões de acampamento, porque simplesmente não damos por entregue. Ele fez uma pergunta, uma interrogação. Por que não nos damos por entregue? Isso é o que você deve fazer. Voltar e dar por entregue. Porque nós temos feito a mesma coisa que eles fizeram. A mesma coisa que Moisés fez. Isso não faz nenhum bem. Depois de 40 anos, ele se achou um prisioneiro da palavra de Deus. O que estamos tentando fazer quando a grande bênção caiu? E a manifestação de todas estas grandes coisas, as quais Deus nos tem falado a respeito, como devemos nascer de novo e como receber o Espírito Santo, o batismo no nome de Jesus Cristo e todas estas aqui. Vê você? Pessoas, ao invés de permanecer com aquela palavra, equipado com ela, o que fizeram eles? Eles começaram com suas próprias teorias denominacionais, as quais já tinha falhado, e tentaram manufaturar algo para parecer com a verdade. É melhor eu parar por aqui. Tenho certeza que você tem sabedoria suficiente do que eu quero dizer, mas veja o que tem feito. Pense nisto. O que temos nesta noite, a não ser nação cheia de pessoas organizadas, as quais negam as Escrituras de Deus? Quem chamaria a vida do Espírito Santo de Deus? Quem chamaria a vida do Espírito Santo que isto é telepatia mental? Quem acusaria tal pessoa para vir em suas igrejas e eles não te permitem mencionar nenhuma palavra da semente da serpente, da segurança eterna e das coisas que o Espírito Santo tem revelado e provado ser a verdade? Então, isso aqui, meus irmãos amados, é um clamor do Espírito Santo, clamando por causa das pessoas que depois de terem visto tantas coisas, tantos sinais verdadeiros, tantos milagres, tantas curas, eles deram meia volta e voltaram às suas organizações e imitações e personificações não verdadeiras. É isso que o Espírito Santo está clamando aqui. Não pense você que isso é o profeta falando, é o Espírito Santo clamando. Da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo clamou lá, ele disse: Cafarnaum, Cafarnaum, que te ergues até os céus, mas serás abatido até o inferno. Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido operados os milagres que foram operados em ti, ela estaria ainda permanecendo até hoje, não estaria debaixo do mar morto, não é? Então esse é que é o clamor do Espírito Santo hoje. Tenho dado desafios após desafios para virem e provar que isso está errado. O que tem obtido eles? A mesma coisa que Lutero tinha, o resto deles. Vem?
assassinou um egípcio. Moisés, não é? Assassinou um egípcio. O que era isso? Talvez isso tenha feito com que algum homem passasse de roubar ou talvez viver fiel com sua esposa, mas o que fez você daquilo? Um membro de igreja. Venha e una-te a nosso grupo. Vê, aquele homem morto com mau cheiro era a única coisa que ele podia apontar com o seu dedo como sucesso de 40 anos de treinamento. Um egípcio com mau cheiro deitado lá, podre e morto. Ele está dizendo que foi isso que Moisés conseguiu com a sua habilidade, né? Sua habilidade com seu treinamento militar e científico, né? Isso é da maneira que é nesta noite. A única coisa que podemos apontar desse avivamento que passou, então chamado, são os membros dos grupos de igreja que estão com mau cheiro, que não sabem mais a respeito de Deus do que um Hottentot saberia a respeito de uma noite egípcia. Isso é certo. Aquilo lhes diria a respeito da palavra de Deus. Eles dizem, eu não creio nisso. Não me importa o que eles dizem. Eu não creio nisso. Isso é uma coisa horrível. Ter que apontar para trás, pois todas as forças e esforços e tudo que obtemos. Talvez poderíamos apontar a uma grande escola, mas é morte. Podemos apontar a uma organização, quem sabe uma grande organização que se levantou depois do avivamento, né? Uma organização, mas é morte. Está com mau cheiro. É justamente como a primeira coisa que tiramos. É como a porca indo para o seu lamaçal e o cão a seu vômito, quando ele volta. Um egípcio morto. Sem dúvida, mas o que alguém sabia era... Moisés sabia que ele foi chamado por aquilo. Perdeu você o sentimento pelo povo? Não, senhor. Bem, por que você não está fora fazendo isto? Por que você não está fora tentando isto? Por que você não sai com o resto deles? Moisés estava lá se desgastando até que ele teve uma experiência com a sarça ardente, que declarou a palavra: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu guardo minha promessa, e eu descerei para libertá-los, estou te enviando para fazê-lo. Aquilo era isso, a palavra, não a ambição do povo, ou os desejos do povo. Então, o que ele se tornou? Ele não queria encarar mais os egípcios. Ele não queria encarar esta coisa mais, mas ele se tornou um prisioneiro. Amém, não é? Ele havia ficado frustrado consigo mesmo, com a missão que ele sabia que tinha, não é? E então ele não queria mais encarar aquilo, não é? Todos estes anos correndo e se desgastando, mas então ele se tornou um prisioneiro da sarça ardente. O poderoso Moisés, com todo o seu intelecto, a Bíblia diz que Moisés era um poderoso em palavras ou em façanhas no Egito. Bom, a Bíblia diz lá em Atos que Moisés era um cientista, não é?
que ele foi formado em toda a ciência do Egito, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos. Mas observe o que os poderosos teólogos fizeram na presença da sarça ardente. Ele somente confessou a sua inaptidão. Quando ele viu o genuíno propósito de Deus, ele confessou que sua incapacidade de fazer isto, ainda ele havia sido treinado em toda a teologia que eles puderam lhe dar, treinado em suas melhores escolas, mas ainda o que poderia ele fazer quando aquela coluna de fogo pendida lá na sarça, ele disse: não posso nem mesmo falar. Aí está. Quer dizer, ele disse: eu não posso falar, eu sou pesado de língua, eu não sei o que falar. Mas ele era muito bom em oratória, o profeta disse aqui. Ele era muito bom em oratória, ele era muito bom para falar nas palavras. Mas agora, na presença da sarça, ele disse: eu não sei falar, eu não consigo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho habilidade nenhuma. Estamos vendo isso, não é? Senhor, quem sou eu para poder ir? Tira seus sapatos, Moisés. Eu quero falar com você. Inclina-te, mesmo teus sapatos caia no chão. Eu quero falar contigo. Não podia nem mesmo falar. Finalmente, um prisioneiro eleito, um profeta eleito, justamente como Paulo foi eleito. Oxalá, meu Deus, meus irmãos, nós possamos ser também prisioneiros de Cristo, prisioneiros da palavra, prisioneiros do Espírito Santo. Aleluia! Moisés era um libertador eleito, e então, finalmente, Deus teve seu súdito eleito, um prisioneiro para ele. Ele só podia se mover quando a palavra de Deus o movia. Como direi? Quem foi que me enviou? Eu sou. Como farei? Estarei contigo. Sim, Senhor. Seja como tu dizes, aqui estou. Ele é um prisioneiro. Ele vai contra o seu melhor pensamento. Estarei contigo. Sim, Senhor. Seja como tu dizes, aqui estou. Ele é um prisioneiro. Ele vai contra seu melhor pensamento. Agora, seria ele treinado para comandar um exército? Meia volta, treinado para ir todos os carros em ordem, lanças caindo. Isso era como ele iria vencer. Isso era seu treinamento. Mas ele disse: o que usarei? Ele disse: o que você tem em sua mão? Porque lá no deserto ele ficou 40 anos apacentando o rebanho do sogro dele, não é? Jetro. E ele não tinha carros, ele não tinha lanças, ele não tinha um exército sob seu comando, ele não tinha nada. Então ele diz: mas Senhor, como é que eu vou libertar agora o povo? Se naquela vez que eu tinha o exército sob meu comando, eu não consegui, agora vai ser pior, vai ser muito mais difícil ainda. Aleluia! Ele disse: o que você tem em sua mão? Ele disse: uma vara. Às vezes, Deus faz coisas tão ridículas para a mente humana. Tinha uma vara em sua mão, com o bigode crescido, 80 anos de idade, sua esposa em uma mula, uma criança assentada em seu colo, velhos, pequenos e fracos,
velhos, pequenos e fracos braços pendurados com uma vara, tendo sua cabeça erguida, apesar deles ter o assim diz o Senhor, o quê? Finalmente ele se fixou. Ele era um prisioneiro. Aleluia. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Quando ele era jovem, não é? Ele foi tentar começar a obra, começar o trabalho de libertação dos hebreus. Mas ele fracassou, não é? E ele tinha por volta dos seus 40 anos, quem sabe? Mas ele fugiu, teve que fugir para não morrer, depois ficou lá os 40 anos no mato, apacentando ovelhas, não perdeu toda a sua habilidade como general, como soldado, não é? E agora o Senhor manda ele ir para o Egito, buscar o povo que estava lá, que ele queria ter libertado há 40 anos atrás. Mas agora pensemos nisso, ele estava com 80 anos. Um velho com 80 anos, eu penso agora, deixe-me fazer uma referência, com licença, né, de mim próprio, da minha própria pessoa. Eu estou com 71 anos e Moisés ainda estava com 9 a mais que isso. Como que agora ele ia fazer um trabalho tão grande desse? Se não fosse Deus. É aí que nós começamos a compreender as coisas. Quando nós somos muito jovens, muito capacitados, queremos fazer seminário e tantas coisas, Deus não pode nos usar. Mas quando a gente perde todas as habilidades, perde todas as ambições, a gente fala isso com experiência própria, até, perdemos todas as ambições, aí o Senhor diz agora, quem sabe eu posso te usar agora. Moisés com 80 anos, voltando para o Egito, não se lembrava mais das suas redações, das suas homiléticas, das suas exegéticas. Ele já tinha perdido tudo. Agora volta Moisés com a esposa numa mula, um menino e também uma vara, tirar o povo que estava no Egito. É claro que a dificuldade tinha, nem sei se era triplicado ou quadruplicado, porque agora sim é que o povo não ia crer nele mesmo. Seria muito mais fácil o povo crer nele naquela época, que ele era valente, jovem, né, treinado. Talvez o povo cresce nele, mesmo os hebreus. Se os hebreus tivessem noção de quem era Moisés, não é? Talvez eles tivessem crido nele naquele tempo, mas agora, um velho com 80 anos enfrentar um reino, o reino mais poderoso do mundo, que era o Egito. Oh, mas como que o profeta disse, às vezes Deus faz coisas ridículas, não é? Mas vamos aqui. Eu somente movo quando a palavra move. Eu só falo quando a palavra fala. Para onde você está indo? Eu tenho uma comissão. Colocar-me perante Faraó, mostrar-lhe que com essa vara Deus me enviou. O que fará você depois disso? Ele provará a próxima coisa. Depois que fizermos isso, aí está você. Eu tenho uma coisa para fazer. A primeira, isto é correto, render, tornar um prisioneiro, não pense de si mesmo ou algo mais. Torne-se, ou seja, torna-te um prisioneiro. Moisés tornou-se um prisioneiro, confessou que não podia nem falar finalmente, quando Deus estava com ele em suas mãos, onde ele só podia mover-se para onde Deus o movia, onde ele lhe disse a palavra, ele sabia que era a palavra. Então,
ele submeteu a si mesmo à palavra, e o Espírito Santo lá subordinou Moisés para a vontade de Deus. Isso é a mesma coisa que ele fez com Paulo. Você sabe disto? Ele subordinou Paulo, pequeno nariz, torto, um judeu sarcástico. Paulo, com o seu doutorado em filosofia, doutorado em leis, escreveu tudo sobre ele, mas ele disse: eu vou lhe mostrar o que ele sofrerá pelo amor da palavra. Você se lembra, não é? Quando o Senhor apareceu para Ananias, o profeta, e disse para ele: eu quero que você vá em tal lugar, assim, assim, numa rua chamada Direita, e você vá se encontrar com um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias disse: Senhor, mas eu não posso ir lá. Esse homem é sabido que ele prende os cristãos, ele arrasta as irmãs pelos cabelos, ele destrói as igrejas, eu não posso ir lá, Senhor. O Senhor disse para ele: não, você vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome, o quanto ele vai sofrer por essa missão que eu tenho dado a ele. Então Ananias foi, não é? Isso é maravilhoso quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, quando nós estamos sendo prisioneiros de Cristo, da palavra. Aleluia. 138. Então Paulo, assentado lá e vendo a palavra, e vendo que aquilo era Jesus, então ele levantou suas mãos e tornou-se subordinado a ele. O amor de Deus o subordinou à palavra. Ele conduzirá meu nome aos gentios. Lá se foi ele. Moisés: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu recordo, eu lhes prometi, e o tempo da promessa está próximo. Vejo as aflições de meu povo. Eu guardo minha promessa. Eu tenho decidido para te subordinar. Você sabe o que a palavra diz. Eu te subjugarei, para que desças lá, te subjugarei com poder, para descer lá e libertar meu povo. Toma esta vara em tua mão, como uma testemunha, porque tu vistes um milagre feito através dela, juntamente como Davi com a sua funda. Subjugou-se a si mesmo e desceu. Finalmente Deus tinha um homem que estava sujeito a ele, aleluia, subordinado a ele, e não podia mover até que a palavra de Deus o movesse. Se as pessoas somente fizessem isso hoje, então ele era seu prisioneiro, um prisioneiro amado, unido com os elos do amor de Deus, como Paulo estava ligado com os elos do amor de Deus, justamente como Paulo, ambos treinados da mesma maneira. Moisés treinou, vocês sabem, para libertar os filhos de Israel pela força militar. Paulo treinado para tirar isto das mãos dos romanos e colocá-los livres através de uma grande força eclesiástica
no mundo daquele dia. Aleluia! Grandes escolas de treinamento vieram de Gamaliel, e ambos foram para o deserto e voltaram homens diferentes. Aleluia! Ambos viram a coluna de fogo, e ambos eram profetas, e a coluna de fogo, e ambos eram profetas, e a coluna de fogo falou com ambos, exatamente correto. Vindo para libertar, lá estavam eles, saíram pelo deserto, deixaram suas casas e saíram para o deserto para encontrar. Deixaram seu povo e tudo para encontrar a vontade de Deus. Eles foram treinados de uma maneira, Deus os mudou em outro, e eles haviam se tornado completamente prisioneiros, não para agir da maneira que eles queriam, mas para agir da maneira que Deus quisesse que eles agissem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos ainda outros 10 minutos? Rapidamente, entrarei no outro personagem. Eu vejo um diante de mim agora. Seu nome é José. Ele era um filho eleito. Ele era um tipo perfeito de Jesus Cristo. Ele havia nascido um profeta. Ele também é um profeta. E agora ele podia ver visões. E quando ele era um garoto, ele teve uma visão de si mesmo, assentado em um trono, e seus irmãos inclinando-se a ele. Mas, observem, ele podia ter se sentido como um grande sujeito. Vem, todos, mas o que Deus teve que fazer? Ele fez a mesma coisa que ele fez com o resto deles. Porque Moisés era um libertador, Paulo era um libertador, e agora José, um libertador. Ele salvou seu povo da fome. O que Deus teve que fazer com ele? Colocá-lo numa prisão, diretamente para uma prisão. Sim, senhor. Recordem que ele foi vendido pelos seus irmãos para um egípcio, e eles o venderam para Potifar, e Potifar lhe deu um pouquinho de liberdade, e a primeira coisa, vocês sabem, aquilo foi tirado dele, e lá estava ele na prisão, chorando, chorando. Deus tinha que prepará-lo. Agora observe isto, por todo o tempo, creio eu, naquela prisão, ele podia lembrar que a visão dizia que ele iria sentar-se em um trono, e seus irmãos iriam se inclinar a ele, porque ele sabia que o seu dom veio de Deus, e ele sabia que isso tinha que acontecer. Se pudéssemos tão somente conservar isto em mente, que, de acordo com a palavra de Deus, nesses últimos dias, ele terá uma igreja, terá um povo, e estas coisas que ele prometeu, ele as fará. Ele disse que faria, e estamos vivendo no tempo com a palavra. Ele está somente tentando conseguir-nos a fim de sermos verdadeiros prisioneiros, agora trancados com ele. Vocês sabem, o velho hino que costumávamos cantar, então estou trancado por dentro com Deus,
Eu desejo estar trancado por dentro com Deus. Quando eu pensei acerca disto, tranca-o com Deus. Nada mais, você só pode se mover quando Deus disser mova. Você só pode agir quando Deus diz haja. Então, você está trancado com Deus. Agora recordem, ele estava pensando, ele também tornou-se uma decadência total para si mesmo. Tudo que ele sabia, tudo que ele entendia e tudo mais, ele tornou-se um fracasso total. Isso não dava certo. Ele havia sido colocado sob uma situação onde ninguém ouviria ele. Ele era um prisioneiro. Ele havia sido colocado em uma situação onde os incrédulos não creriam. Vê você o que quero dizer? Seu ministério estava inválido. As pessoas viravam suas cabeças, eles não prestavam nenhuma atenção a ele na prisão. Então ele está falando ainda de José, não é? Eles não prestavam nenhuma atenção a ele na prisão. Para que serviria um homem preso, não é? Ainda estrangeiro, preso ali com eles, não é? Que bem fez o seu ministério? Ele poderia se pôr de pé através das barras da prisão e pregar para eles. Eles continuariam andando pela rua, vem, mas ele se tornou um prisioneiro. Deus o levou a ser um prisioneiro até a roda girar. Corretamente. Observem, Paulo, um fracassado. Finalmente Deus veio a ele em sua prisão, como Paulo, como todos os outros, ele veio a ele e usou o dom que havia lhe dado para tirar-lhes de lá. Exatamente, ele o trouxe de sua prisão, ele foi mudado, ele se assentou ao lado daquele sob quem estava. Ele foi trazido da cadeia e foi-lhe dado poder para que tudo o que ele dissesse acontecesse. Aleluia! Amém! Qualquer prisioneiro que constantemente recorda que ele nasceu para um propósito, ele nasceu para sentar-se ao lado de um rei, e todo o resto deles se inclinaria perante ele. Assim lhe havia dito sua visão. Amém. Então, ele se torna um soberano. E quando ele veio de sua prisão e se tornou um prisioneiro da palavra de Deus, e ele podia somente dizer o que Deus colocasse em sua boca para dizer. Então Deus moveu através dele. Oh Deus, dá-nos isso, Senhor. Prenda-nos, Senhor. Torna-nos, então, um prisioneiro do Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade, Pai. Aleluia. Observem que Moisés tinha poder para reter a prisão de Faraó da maneira que ele desejasse. Se você disser para a montanha, mova-te, ele tinha poder para reter a prisão de Faraó, se eles fossem diáconos, presbíteros, ou se eles fossem representantes do Estado, ou o que quer que fossem, ele dizia, eu reterei. Então, eles eram retidos. E assim era. Ele podia fazer isto com a sua própria palavra e com a sua própria vontade. Amém. Glória a Deus. Eu somente tenho mais 3 minutos para
cumprir a minha palavra. Agora, nós encontramos que ele se tornou um prisioneiro de Deus, de um prisioneiro de seu próprio pensamento para um prisioneiro de Deus. Isto é muito bom ser observado. De um prisioneiro do nosso próprio pensamento, nós precisamos nos tornar prisioneiros de Deus. Foi o que Moisés fez, né? De prisioneiro de seu próprio pensamento, ele se tornou um prisioneiro de Deus. José também foi assim, e Paulo também foi assim, e assim sucessivamente, né? Um prisioneiro de Deus. E quando ele saiu, ele tinha o poder de Deus. E quando Paulo se tornou, o próprio pensamento de Moisés, ele rendeu e separou-se dele, ele se tornou um prisioneiro da palavra de Cristo. Ele somente podia se mover onde quer que você diz Cristo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então, ele era um prisioneiro de Cristo, justamente como Paulo era. E recordem, todos os três eram profetas. E eles tinham que se separarem de seus próprios pensamentos em ordem para se tornar um prisioneiro para a vontade e maneiras de Deus. E vocês recordam agora que ele tinha poder para reter com a sua própria palavra. Isso, eu penso que ele está se referindo a Moisés antes dele ser um prisioneiro de Deus, né? Então, ele tinha poder para reter com a sua própria palavra. Ele tinha poder para soltar com a sua própria palavra. Ele podia dizer, eu te solto no nome de meu rei. Amém. Faraó fez de José seu filho. Cristo fez dos seus prisioneiros do amor seus filhos. Ele lhes dá poder. A mesma coisa que ele tinha. São João 14:12. Aquele que crê em mim, vem, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Agora, o prisioneiro do amor de Cristo se torna equipado pelo seu Pai, o qual é Cristo, equipado pelo seu Rei, o qual é Cristo. Amém. E verdadeiramente vos digo, se disserdes, acontecerá. Terás o que disserdes. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, se tu estás subjugado a mim, porque ele e sua palavra são o mesmo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se vós estiverdes em mim, não aqui e lá, habita em mim, e minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes, ou dizei o que quiserdes, e isso será feito. Ele tem poder. Observem, antes que ele saísse, ele teve que ser tirado para fora e fazer a barba. Poucas coisas tiveram que ser tiradas antes que ele pudesse encontrar com seu rei. Ó Deus, às vezes, ou melhor, Deus, às vezes tira seu povo para fora daquela maneira e tira algumas de suas vontades próprias. Ele lhes mostra que eles simplesmente não podem fazer o que desejam. Vocês sabem o que quero dizer. Elas
não estão em liberdade para fazer o que desejam, elas, as pessoas, não é? Antes que possam vir em um poder total e ser um escravo de Cristo, elas têm que ser limpas e então apresentadas. Às vezes, ele os leva para o deserto para fazer isto, para barbeá-los e então trazê-los para fora, os egípcios, para o propósito para o qual ele os ordenou. Vem o que eu quero dizer? Irmão, estamos no fim dos tempos. Recordem, de todas as vezes que ele tem feito, ele sempre teve que tomar um homem, fazer dele um prisioneiro para seu próprio bem. Ele teve que abandonar tudo o que ele conhecia, esquecer todo o seu treinamento e tudo em ordem para saber a verdade de Deus e para seguir a Deus. Ele não pode seguir tudo que o homem possui para fazer e a Deus ao mesmo tempo. É muito contrário um ao outro. Ele quer dizer, não dá para nós tentarmos seguir as nossas próprias vontades, as vontades dos homens, inclusive as vontades do povo, muitas vezes as vontades da igreja, que a igreja também é povo, não é? E a vontade de Deus ao mesmo tempo, porque às vezes elas são muito ao contrário uma da outra. A vontade de Deus, às vezes, é muito ao contrário da vontade do povo, das pessoas. Você não pode ir para o oeste e para o leste ao mesmo tempo. Você não pode ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Você não pode estar fazendo o correto e o errado ao mesmo tempo. Você não pode estar seguindo a Deus e ao homem ao mesmo tempo. Não, Senhor. Inclusive, esse homem aqui, nem a si próprio, como homem, nós não podemos estar seguindo. Somente a Ele, né? Somente a Ele, unicamente a Ele, nós temos que estar seguindo. Ao mesmo tempo, não, Senhor, você estará então seguindo a Deus ou seguindo ao homem. Então agora, se você está seguindo a Deus e tem se submetido a si mesmo a Deus, então você se torna um prisioneiro para aquele Deus, daquela palavra, daquele desejo. Não importa o que os outros dizem, você se torna um prisioneiro dele. Ouçam, nós estamos no fim dos tempos, e eu diria isto com reverência e respeito, enquanto os 2 últimos minutos estão se esgotando. Veja o que Deus, em minha opinião, fará e deve fazer e fará nesses últimos dias. É encontrar um instrumento para a colheita. Ele tem que encontrar um instrumento para mover o solo. Qualquer fazendeiro, quando ele vai para a sua colheita, ele tem que ter um instrumento para trabalhar com ele. Certamente, ele tem que ter uma foice afiada ou algum instrumento para tirar o grão, e a colheita está madura. Deus, toma-nos em tuas mãos, faça-nos servos cativos do teu amor. Usa-nos como instrumento para trazer a realização a esta maldita e pecaminosa terra na qual estamos vivendo hoje, pois Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Para mim mesmo, Deus, que eu possa ser um prisioneiro. Se todos os meus irmãos me rejeitarem, se todos os meus amigos me rejeitarem, eu quero ser um prisioneiro de Jesus Cristo e de sua palavra, que eu possa ser subordinado à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer a palavra de Deus ser confirmada através das mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Eu desejo ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Oremos. Aleluia. Bem, parágrafo 170, não é? Eu gostaria de saber se nesta noite, com nossas cabeças inclinadas, se aquela ambição que temos de ser algo mais, ou talvez algo que pensamos ser uma coisa de egoísmo, eu gostaria que simplesmente pudéssemos colocar isso de um lado. Eu gostaria de saber se algum jovem aqui nesta noite olhará ao redor e dirá: eu vou ser. Quando eu crescer, eu vou ser certa e certa coisa. Eu gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus movendo em sua vida e dizer: não, não, minhas ambições pereceram agora. Nestes últimos dias, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu quero render-me a Deus para ser um instrumento que mova nesses últimos dias. Ó Senhor, se é que podemos dizer como Isaías, Pai, que foi dito: a quem enviarei? E ele disse: ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta está perguntando: existe alguém que esteja disposto a se submeter a essa condição, a aniquilar suas vontades, suas ambições, seu egoísmo, tudo, mesmo que sejam ambições religiosas para grandes empreendimentos, grandes trabalhos, grandes campanhas, mesmo que seja isto. Ele está dizendo: será que existiria alguém que estaria disposto a submeter-se à vontade de Deus, em detrimento às suas próprias ambições, aos seus próprios projetos, mesmo que religiosos? Aleluia! Alguma jovenzinha que pode ter ambições de seu bom caráter, de dama, ou satisfazer as pequenas e bonitas senhoritas, ou talvez algum dia fazer a sua carreira em Hollywood. Eu desejaria saber se vocês estão desejando agora submeter suas ambições na presença de Deus e sua palavra, e ouvir ao chamado de Deus em sua própria vida. Deus sabe quem você é. Aleluia. Vamos parar aqui agora. E o Senhor Deus, que conhece o nosso coração, conhece os nossos desejos, se você pode dizer, diga comigo agora: Senhor Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos, nós estamos dispostos a submeter as nossas ambições, a submeter os nossos desejos, tudo quanto nós pensamos de ser grandes pregadores, grandes pastores ou grandes evangelistas. Senhor Deus, nós nos submetemos agora, Pai, à Tua santa vontade, juntamente com os demais que porventura tenham também se decidido a tomar essa posição diante do Senhor. Meus irmãos que estão ouvindo à distância, que estão assistindo à distância, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos entregamos às Tuas mãos, pedimos misericórdia, faça de nós,
Senhor, aquilo que lhe aprouver. Para a glória do teu santo nome, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Deus continue nos abençoando, meus amados irmãos. Que Ele possa nos tomar em suas mãos e que nós possamos estar completamente rendidos a Ele. Fiquem com Deus e não se esqueçam de clicar no gostei para que o vídeo possa ser impulsionado e também não se esqueçam de se inscrever no canal Tabernáculo SBO, não é? Para que então esses vídeos possam ficar populares e o YouTube possa impulsioná-los cada vez mais. Se Ele permitir, estaremos com vocês em nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém. Amém.